Filipe, que foi selecionado nesses 7 diáconos, era um daqueles que foi, de acordo com as especificidades que eles usaram, homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Era um dos frutos das pregações que ele fazia, que foi selecionado. Filipe cheio do Espírito Santo, Estevão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, Estevão, que certa vez estava a condenar ele por aquilo que ele falava, tentava contradizer aquilo que ele falava. A Bíblia relata que enquanto contradiziam o que Estevão falava, o seu rosto se transfigurou em rosto de anjo. Imagina o irmão Cláudio está aqui a pregar e depois o rosto fica de anjo. Já morreram todo mundo. E já está a falar que é bruxo, outro já está a apostar, esse é bruxo. Aconteceu com Estevão. Ele foi falando, o rosto se transfigurou. Depois começou a se defender daquilo que ele confessava. Quando ele se defendia, ele falou: eu estou a ver o céu aberto. E Jesus Cristo se encontra à direita de Deus Pai. Quando ele falou isso, todo mundo ficava irritado. Pegaram para Estevão e levaram fora. Pedra mais pedra, pedra mais pedra. Até matarem Estevão. Estevão foi o primeiro homem a morrer por Jesus Cristo. Depois dele aparece o homem que eu falei aqui, Filipe. Filipe também era cheio do Espírito Santo. Como assim, irmão Cláudio? Filipe foi tão cheio do Espírito Santo que Deus lhe tirou de uma cidade para outra, arrebatamento. Por exemplo, nós estamos aqui a falar no Conselho e eu tenho que ir no Icole Bem. Só que eu não tenho dinheiro para ir no Icole Bem. Enquanto eu estou a pregar aqui, quando eu vou terminar a pregação, desaparecer o microfone e caiu no chão. Vão lá no Icole Bem que vão me encontrar. É o que aconteceu com Filipe. Desapareceu. Foi pregar em outra cidade. O Senhor lhe arrebatou. Então foram homens cheios do Espírito Santo. Algo que me chama muita atenção aqui, amados, neste capítulo que nós lemos, neste livro que nós lemos, Atos capítulo 6, o versículo 4 nos explica qual foi o motivo dos discípulos terem que procurar 7 pessoas para poder trabalhar no ministério. Qual foi o principal motivo que fez então os discípulos de Jesus chegarem a esta conclusão? Versículo 4. A Bíblia diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então foi justamente isso que fez com que os discípulos optassem em procurar 7 irmãos cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para poder trabalhar. Era por causa do ministério da oração e por causa do ministério da palavra. Quer dizer, os discípulos eles se sentiam sem tempo para poder dobrar os joelhos e poder desenvolver intimidade com Deus. Então eles tiveram que selecionar 7 pessoas para poder trabalhar. Aleluia. Eles ficavam sem tempo. Isso me faz lembrar de Jesus Cristo, que há certos momentos na caminhada de Jesus aqui na terra, que ele ficava sem tempo de provar alguma coisa, comer alguma coisa. Jesus não tinha tempo para comer algumas vezes. Amém? E o que acontecia é que ele tinha tanta ocupação, o número de cristãos estava sempre a aumentar cada dia que passava, mas eles também não tinham tempo para poder fazer o quê? Orar em condições e preparar a palavra do jeito que Deus deveria ser preparado, no ministério da palavra. Então tiveram que selecionar 7 pessoas. Amado, quem costuma ver a escala dos pregadores? Quem costuma ver a escala? O irmão Rubem costuma ver a escala, sim. Amém. Deus seja louvado. O subtema de hoje é: a perseguição não para o movimento, a perseguição espalha o movimento. Aleluia. A perseguição não para o movimento, mas existe algo que eu devo falar aqui. É que a perseguição não para o movimento, dependendo daqueles que estão a ser usados para poder catalisar o movimento. Existe uma condição em que a pessoa deve se submeter para que a perseguição não lhe pare, mas lhe ajude a espalhar o movimento. Amém? Qual é a posição que a pessoa deve se submeter para que a perseguição não lhe pare em tudo quanto ele estiver a fazer? É a condição em que os discípulos de Jesus se submeteram. Qual é essa condição? Jesus Cristo começou a lhes ensinar desde muito tempo que eles deveriam orar. Amém? E com base nisso, vamos só correr no livro de Atos, capítulo de número 10. Pedro tem medo de fome. A Bíblia diz que Pedro tinha fome. Quando Pedro começou a sentir fome, a Bíblia diz que ele subiu para ir orar. Esse homem tem fome. Está a orar. Quer dizer, enquanto ele ficava sentado à espera da comida, ele via que está perdendo muito tempo. E aquele tempo que ele está esperando a comida, já
Deus, então vamos orar como? Aquele Pedro que não conseguiu fazer uma hora de oração, depois ele começou a valorizar a oração. A Bíblia relata que quando lhe convidaram para poder orar com uma certa mulher chamada Dorca, lá em Jope, a Bíblia diz que antes de dizer para a Dorca, ressuscita em nome de Jesus Cristo, primeiro ele se inclinou para a parede e fez oração. Depois de fazer oração, ele voltou para a mulher e disse: em nome de Jesus, levanta-te dessa cama. E a mulher levantou. E depois disse para todos que estavam na sala: essa aqui é a mulher que vocês pediram para orar. Mulher bem viva e saudável. Pedro começou a entender o valor da oração. Aleluia. Quando a pessoa se submete à oração, começa a acontecer isso. A catalisação do movimento. Amém? Conforme eu disse na sexta-feira passada, a catalisação do movimento não é uma atividade apenas, não é uma jornada. A catalisação do movimento é um mandamento que nós estamos recebendo de Deus. É uma ordenança. Como é que eu preciso do chute? Como é que é? O pastor fala muito isso. As leis que são dadas no mundo espiritual. Sempre que você vê o pastor apontar algumas coisas, ele depois vai falar: aqui estão as leis que foram decretadas no mundo espiritual. O pastor fala isso. Só quem já ouviu o pastor a recitar as coisas que falaram na pregação, ele sabe. Amados, o pastor considera aquilo como leis. Amém? Como leis por quê? Porque aquilo que se fala aqui não são apenas palavras. Isaías 55, versículo 2: as palavras do Senhor, eles não vêm para vazia. São como chuva como a lei. Ele vem para poder fazer alguma coisa. Por isso é que na minha oração, quando eu estava falando com o pai, eu disse para ele poder falar. Porque quando Deus fala, as coisas começam a nascer. Quando Deus fala, haja luz, let there be light. Haja luz, acontece luz. Aleluia. Quando Deus fala que tem que haver separação das expansões que se encontram aqui na terra, que deve ser expansão, uma vai ficar lá no céu, outra vai ficar na terra. Assim acontece quando Deus fala, haja porção seca, tem que vir porção seca. Amém? Porque as palavras de Deus não vêm em volta vazia. As palavras de Deus são para ser eternas. A Bíblia confirma isso no livro de Salmo 119, versículo 39. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é lâmpada. Quer dizer, nós estamos aqui. Se alguém se encontra nas trevas, o caminho sempre para poder buscar é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Se alguém tem tido sonhos perturbadores, Provérbios capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz que a palavra de Deus é pura. É um escudo para aqueles que neles confiam. Aleluia! A palavra de Deus é escudo. Então, quando Deus ele fala para nós, não importa a forma como Deus fala não determina o impacto que a palavra de Deus vai ter sobre a nossa vida. Por isso é que nós temos que parar de ter essa mania de julgar a pregação por causa do pregador. Porque não importa qual é fácil. Quando Deus está falando, o impacto é o mesmo. Porque não é sobre aquilo que está a ser falado, é sobre aquele que está a falar a palavra. Aleluia! Se Deus está falando, o impacto será o mesmo. Assim como o impacto foi na criação, Deus não fala para curar. Eu disse, Deus quando fala é com três propósitos. É para exortar, consolar e edificar. Deus nunca vai falar para curar. E quando Deus fala para nós, nós devemos receber a palavra com responsabilidade e começar a praticar. Porque é Deus que está a falar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus não pode ser colocada em qualquer lugar. A Bíblia especifica isso no livro de Salmo 119, versículo 11. Escolhi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra, quando escondida no coração, começa a quebrar todas as coisas. A Bíblia diz isso em Ezequiel 36, versículo 26. A Bíblia diz que no último dia eu vou quebrar todo o coração de pedra e vou dar coração de carne. Depois vou colocar o meu espírito dentro, para que não seja mais o povo dominado pela lei, mas sim pelo meu espírito. Gálatas capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz que nós temos o espírito de Deus dentro de nós, e esse espírito clama por intermédio de nós: Abba,
Pai. Quer dizer que o Espírito Santo dentro de nós, ele já está carregado de palavras para poder apresentar a Deus. Por isso é que quando você orar, não se preocupa. O que eu vou falar na oração? Porque o Espírito de Deus, ele coloca na tua boca, ele coloca no teu pensamento. Aquilo que você vai falar, quando você começa a cogitar na tua boca, o Senhor colocou aqui, o Senhor colocou aqui. Não se preocupa com isso. Você avança com línguas estranhas. A Bíblia diz no livro do Hebreus, capítulo 14, que aquele que ora em línguas, ele faz o mistério do Deus. O Espírito Santo é que coloca essas línguas na nossa boca. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 26. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. É os gemidos que? Inexprimíveis, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo no interior de Deus, ele penetra todas as coisas do Espírito Santo penetra. Por isso é que Daniel, ele estava a falar, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos revelou aquilo que o nosso rei sonhou. O Senhor nos revelou, Daniel capítulo 2, versículo 20, Senhor, tu revelas o escondido, tu revelas aquilo que se encontra no coração do homem, só tu sabes, porque o Espírito penetra todas as coisas. Por isso é que apóstolos entenderam e eles começaram a perseverar na oração. E quando o povo persevera na oração, Atos 2:42, e todos viviam num só espírito, até no repartir do pão. Então, o repartir do pão não veio quando nós começamos a falar que devem repartir o pão. O repartir do pão veio quando o povo começa a perseverar na oração. Aleluia. Então, se nós queremos ter o 4, temos que pegar o 2 e somar com 2. Se nós queremos ter o 4, temos que pegar o 3 e somar com 1. Só assim teremos o 4. Não podemos procurar o 4 se não tivermos o 2 e se não tivermos o 2. Não podemos procurar o 4, ou seja, não podemos procurar resultados enquanto nós não estamos a somar nada. O repartir do pão é o resultado da soma do jejum da oração. O repartir do pão é o resultado da soma da oração com jejum. O amor que nós procuramos, Gálatas capítulo 5, versículo 22, fruto do Espírito, tem que ter amor no meio do povo. Isso é fruto do Espírito. Como é que você vai demonstrar amor no fruto do Espírito se não tiver o Espírito? Apóstolo Paulo falou isso no livro de Romanos capítulo 1, versículo 9. Estamos certos de que vocês não andam na carne. Por quê? Porque vocês têm o Espírito de Deus. Todo aquele que tem o Espírito de Deus não tem como andar na carne, ele anda no Espírito. E depois ele fala, mas se vocês estão andando na carne, isso significa que vocês não têm o Espírito de Deus. E como é que vamos dar conta se estamos andando no Espírito da carne? Simples. A Bíblia diz isso em Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos vos conhecereis. Pelos seus frutos. O que é que você faz quando alguém te insulta? Qual é a tua oração? O que é que você faz quando você nota algo estranho? Pelos teus frutos, pelos teus resultados, você conhece o que você está somando na tua vida. A catalisação do movimento não é uma atividade apenas. São leis que Deus está ordenando para nós pegar isso com força e começar a trabalhar. Jeremias 48 diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor e age também. Não é para nós vir aqui catalisar o movimento de vantagem, amado. E a catalisação do movimento não é para impactar geração, é para impactar gerações. Conforme eu disse na vez passada, quando nós estamos a falar de impacto significa colisão. O que é colisão? Junção de dois corpos com uma grande força. Quer dizer que quando existe uma colisão, é quando um corpo se junta ao outro corpo. Isso é colisão, é que se chama impacto. Então, quando nós estamos a falar catalisar o movimento, esse movimento deve ser tão acelerado que quando nós começamos a fazer a colisão com outras gerações, não é só uma geração que vai ser afetada, as outras gerações serão afetadas. Isso significa que o impacto deve ser muito forte. E para o impacto ser tão forte e afetar outras gerações, é necessário que a catalisação seja profunda.